Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público Vonei Chucre. E aí, Vonei, tudo tranquilo? Tranquilo na medida do possível, né? Tá difícil tá bem ser complicado, tá bem complicado, essa conjuntura tá realmente bastante complicada, muitos ataques ao serviço público, muitos ataques aos direitos dos trabalhadores, enfim. Enfim, sem falar de quando a coisa toda vai pro judiciário, né? Aí já é outra lambança. O ataque ele não fica só no executivo ou no legislativo, ele também, o judiciário também faz parte de todo esse ataque, né? Tá que nem o Romero Jucá falou, tem que fazer um acordo nacional com todo mundo junto até o judiciário. Com tudo, com o Supremo, com tudo, né? Aonde será que isso vai ter fim, Vonei? Será que dá para ver uma luz no fim do túnel para essa conjuntura maluca? Nós entendemos que a conjuntura está nos levando a uma situação em que só as ruas, as manifestações de rua e o povo conscientizado vai dar alguma resolução positiva para o Brasil, para a classe trabalhadora, né? Eles estão entregando todo o nosso patrimônio, querem privatizar exatamente tudo, né? Nessa manhã dessa terça-feira a gente reuniu o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos e a pauta perpassou sobre todas essas questões. A privatização da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Até os bancos, só falta a Casa da Moeda e o Banco Central, né? Também, a privatização da Casa da Moeda está colocada em questão, né? Eles já estão produzindo dinheiro no estrangeiro, cara. Consegue acreditar? Já estão imprimindo reais fora do país. Reais fora do país, ou seja, sem controle da nação brasileira. Eles falam que tem controle, né? Mas imagina, isso é um absurdo, cara. Assim, é o fim da soberania brasileira, né? Isso é um absurdo. E a população precisa ser informada disso, né? Então, o que a gente discutiu hoje trata da questão das privatizações, do modo geral, né? Dentro do Serviço Público do Estado, nós temos o Porto de São Francisco, que está em via de privatização, embora eles falem o contrário, mas é exatamente isso que está colocado. O Sintesp fez, inclusive, uma audiência pública recentemente em São Francisco do Sul para discutir a questão do porto, né? Isso foi resultante, essa audiência que você está comentando, foi resultante de uma outra audiência pública que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa. Isso. E aí encaminhamos para que tivesse lá em São Francisco, né? Esse projeto pode entrar em pauta novamente a qualquer momento. E é isso, assim, privatizar tudo, inclusive agora tem o projeto, o PL 350, né, desse aqui ano, de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, que está tramitando na Assembleia Legislativa e que pode, não está certo ainda. Não está certo, mas o projeto, da forma como ele está colocado na Assembleia Legislativa, ele é uma carta, é um cheque em branco para o governo, por exemplo, para privatizar, por exemplo, a Casan, a Celesc, né, empresas como Cidasc, Ciasc, enfim. Essas empresas estão colocadas no rol das possibilidades de privatização, que em função da rolagem da dívida, para poder pagar juros menores e rolar a dívida por mais tempo, ser mais suave essa prestação, o governo do estado tem que assinar com a União, então, um contrato, uma espécie de contrato, onde ele se compromete em congelar qualquer ganho salarial para os servidores. Então, a gente corre o risco de ficar 2 anos sem
sem qualquer aumento, sem qualquer reajuste, suspender os reajustes que já estão previstos, vão ficar sem concurso público porque não pode aumentar a folha, enfim, é um desastre para o serviço público de Santa Catarina. Embora a gente considere que pagar menos juros e ter uma rolagem da dívida é interessante para o Estado, mas não às custas dos trabalhadores e dos serviços públicos, do modo geral, né? Os cortes em áreas como assistência social, como saúde, como educação, que o pacote traz, embora não esteja escrito literalmente, mas ele abre a possibilidade de cortar qualquer tipo de gasto. PL 350. PL 350. Está tramitando agora na Assembleia Legislativa, sim. De Santa Catarina. E não tem previsão de data para ele virar lei? Na verdade, ele está nas comissões, ele vai para a Comissão de Finanças, o Sintesp protocolou um ofício pedindo para que haja audiência pública. Hoje no fórum nós fizemos essa discussão, então outras entidades também vão pedir para que haja uma audiência pública, para que a gente possa discutir, ter melhores embasamentos, né, para que esse projeto seja debatido na Assembleia Legislativa. E o Sintesp já está preparando a sua base, os seus filiados, para uma Assembleia Geral que nós vamos fazer, muito provavelmente, se houver na Assembleia Legislativa acatar a proposta de uma audiência pública, a gente vai fazer uma Assembleia Geral no mesmo dia, né, para aproveitar a vinda do pessoal do interior, principalmente, né? Mas porque ela diz respeito realmente a todos os servidores públicos de um modo mais direto, né, mais concretamente, diretamente, e também porque ela afeta toda a sociedade catarinense, né? Então, a possibilidade de cortes, né? A gente está vendo a implementação desse pacote, né, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E, enfim, em outros estados da Federação. Paraná agora aconteceu isso, ou seja, foi aprovado na Assembleia Legislativa um pacote muito parecido, né? Com que esse projeto de lei 350. Com o projeto, isso, exatamente. Então, a proposta do governo Temer é acabar com o serviço público de modo geral, né? Toda aquela discussão que a gente faz sobre a dívida pública, em que não se pode gastar com o serviço público primário, né? Com os gastos primários, que é exatamente o gasto com educação, com saúde, assistência social, segurança, infraestrutura. Esses são gastos primários para garantir o pagamento para os banqueiros, né, dos juros da dívida pública, né? Então essa de fundo é essa discussão que a gente está fazendo, e é por isso que a gente gostaria de conversar com a população, com os servidores públicos, para que se mobilizem, né, para a gente fazer esse enfrentamento, né? Esses juros da dívida externa é um montante muito significativo assim da receita brasileira, da receita nacional, do nosso PIB? Ele é metade da pizza, né? De toda a distribuição. Metade? Metade. De toda a distribuição do que a gente usa para pagar os gastos da saúde, transporte, que significa em torno de 4,5%, os gastos com assistência social, que dá 2 pouco por cento, enfim, o que é reservado para o pagamento de juros da dívida é de 48%, é metade da pizza. De tudo que o Brasil gasta, 48% de tudo vai para banco. De tudo que o Brasil gasta efetivamente, né, daquilo que ele arrecada, 48% vai para o pagamento da dívida pública. Mas a gente nunca ouve falar disso, é 48%? 48%. Não se faz essa discussão porque esse debate não interessa à grande mídia, né? Acho que as pessoas que ficam sabendo não isso... interessa fazer esse debate. As pessoas que ficam sabendo disso não são capazes de ficar quietas, né?
Sim, o que os sindicatos estão fazendo é fazer esse debate, né, porque isso é um debate fundamental para o mundo do trabalho, né, em especial para os servidores públicos, mas não só para os servidores, né, porque isso dá conta, por exemplo, do que vai ser investido na saúde, o que vai ser investido na educação, o que vai ser investido na segurança pública, na infraestrutura. E quem sofre ao fundo com isso são as pessoas que usam esses serviços públicos, né? Quem já ficou numa fila do posto de saúde ou de uma unidade de saúde sabe do que a gente está falando, né? Que com a falta de remédios, com a falta de profissionais para atender essas pessoas, enfim. Tudo isso está colocado nesse pacotão, né? Esse pacotão aí que infelizmente, foi aprovado em forma de proposta de emenda constitucional que virou a emenda constitucional número 95 e que faz esse congelamento por 20 anos. Foi bem corrigido aqui pela nossa produtora, a Ana Madeira, de que é 48% do PIB, do Produto Interno Bruto, do orçamento. Do orçamento e não do PIB. Não, do PIB é outra conta. Mas de qualquer forma, metade do que é gasto em tudo que o Brasil investe, tudo que a gente arrecada enquanto de impostos, é importante explicar isso, né? Que de tudo que a gente arrecada em forma de impostos, em forma de tributos, né? 48% é destinado para pagar as dívidas, a dívida pública, né? Que na verdade são os juros da dívida, né? Porque a gente não chega a pagar o principal, o capital. A gente paga os juros dessa dívida, que na verdade é um mecanismo um verdadeiro mecanismo de usurpação do dinheiro público, né? Porque na verdade se a gente fizer uma auditoria, que é o que a gente reivindica, uma auditoria cidadã, uma auditoria dessa dívida pública, a gente vai perceber que nós não devemos isso que eles dizem que a gente deve. Auditoria pública, como foi feito no Equador. Né? Equador, outros países já fizeram, né? Reduziram as suas dívidas para 30%, que é o caso do Equador, para mais de 50%, que é o caso da Grécia, enfim. E o que será que impede uma auditoria da dívida brasileira? São forças que atuam dentro do governo, dentro dos bancos, dentro do governo, no Congresso, né? São verdadeiros lobbies, né? Que são deputados comprados, né? O impeachment pelo próprio delator agora, o Funaro, falou que ele recebeu dinheiro para comprar literalmente o impeachment, né? Para comprar votos de parlamentares. Isso acontece cotidianamente no parlamento brasileiro, para comprar sempre pacotes que nunca vão favorecer ao povo, né? Porque quem compra esses votos tem interesses para que sejam garantidos, né? E quem tem dinheiro sobrando aí para comprar deputado, né? Só eles lá que operam a máquina. Exatamente, quem opera a máquina, né? A gente viu aí o caso da JBS, o caso das empreiteiras, né? Enfim, é a forma operante que funciona esse mercado. Né? De novo, né, é bom ressaltar que tem um lado bom também essa situação, né? A gente nunca antes pôde ver tão claramente como é que efetivamente funciona aí o plano político, né? Sim. Parece que sempre foi assim, né, na base da compra, da lavagem, do pagamento de dívidas, mas agora pelo menos a gente está ciente, né? Resgatando o que você falou no início do programa, que a população é que tem que ser informada disso que está acontecendo, porque quem tiver informação, quem tiver a sabedoria não vai ficar de braços cruzados, né? Então, a reunião do fórum hoje, nessa manhã dessa terça-feira, resolveu então que nós vamos preparar na Grande Florianópolis uma grande ato público com
com esse debate, né? O debate das privatizações, o debate do desmonte, o debate da reforma trabalhista, que é uma contra-reforma trabalhista, que entra em vigor no dia seguinte do ato, nós vamos fazer o ato no dia 10, e a reforma trabalhista entra em vigor no dia 11. Não está prevista, mas pelo menos, se não acontecer alguma coisa até lá. Isso. Começar a ter vigência no dia 11 de novembro. Vários juristas já estão se articulando para tentar, via judicial, o impedimento dessa entrada, considerando que existem inconstitucionalidades nela. Mas isso tudo é um pacote, né? Se você reparar, tem a reforma trabalhista, tem a reforma da Previdência, tem agora o decreto que autoriza a gente a voltar a ser um Estado escravocrata, né? Pois é, né? O Ministério Público do Trabalho está combatendo veementemente isso. Sim, tem. É um absurdo, assim. O que está acontecendo está ficando muito às claras. Quando a gente lá atrás, né, dizia que nós estávamos, que o impeachment era golpe e que o golpe não era contra a Dilma? Não era contra a Dilma, não era contra o PT e também não era contra a corrupção, porque o que se dizia é que o impeachment era necessário para acabar com a corrupção. Primeiro porque a Dilma não cometeu nenhum crime. Nem o crime de responsabilidade que eles dizem que ela cometeu foi confirmado como crime. O que eles chamavam de pedaladas, de pedalada fiscal, na verdade não eram pedaladas fiscais, era uma forma diferente de contabilizar e de repassar o recurso para as empresas como o Banco do Brasil e outras, né? Então, também já foi desmascarado de que isso é um procedimento absolutamente habitual, normal, né? E que, portanto, tanto que, para ficar bem claro que isso era normal, no dia seguinte da aprovação do impeachment, 2 dias depois, foi aprovado no Congresso Nacional que o que a Dilma fez não deveria ser considerado crime. Ou seja, se a gente utilizar o código, a verdadeira Código Penal, ninguém pode ser preso, no caso, não pode ser condenado por uma atividade, uma coisa que deixou de ser crime. Então, se tu está preso porque tu traficou maconha e o tráfico de maconha deixou de ser crime, tu tem que ser solto. Então, ou seja, se a gente fosse aplicar essa lógica, né, a Dilma já deveria estar de volta no cargo há muito tempo, né? A gente até tem uma campanha grande que é pela anulação do impeachment no STF, enfim. Nós estamos lutando e o principal é deixar a população em alerta que nós vamos fazer, então, esse ato no dia 10, né? No dia 10 de novembro, aqui na Grande Florianópolis, e estamos orientando que nos municípios, né, se faça também atos. Em caso de não ser viabilizado atos nas várias regiões do estado, nós vamos trazer a nossa base de filiados para Florianópolis. Mas, a princípio, é que cada região faça a sua manifestação. Pela manutenção dos direitos e contra as privatizações. No dia 10, véspera da entrada em vigor da reforma trabalhista. E segue também a coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular para tirar essa lei da reforma trabalhista. Para anular os efeitos da reforma trabalhista. Essa é a proposta de iniciativa popular, né, de um projeto de lei, e que está tendo uma adesão bastante grande. Assim, a gente tem saído porque a gente está fazendo barracas de assinatura em vários locais, né? Bancas de coleta de assinatura em muitos locais. Hoje mesmo vou participar à tarde
mais à tarde, agora também lá na região que eu moro, que é no Campeche, enfim. No estado inteiro a gente está fazendo esse recolhimento. Então, e a adesão tem sido bastante boa, né? Bastante boa. A gente tem conseguido conversar com a população entende o que está começando a entender o que está acontecendo. Nós fazemos sempre uma conversa explicando que isso é resultante do golpe de Estado que a gente sofreu quando se fez o chamado impeachment, né? E que o resultante tem sido esse, né? Ou seja, a gente costuma dizer que a Operação Mãos Limpas na Itália foi para retirar a máfia do poder, né? E portanto foram todos os partidos políticos que teve processo e tal e tudo mais, e que no Brasil a gente fez uma Operação Lava Jato para colocar a máfia no poder, né? Quer dizer, porque é uma verdadeira máfia, já está caracterizada aí como uma quadrilha, Temer e seus temerosos. Ministros bandidos, né? Os seus ministros bandidos. É um adjetivo que já está rolando aí, ministros, quadrilha de ministros. Quadrilha, uma verdadeira quadrilha que foi colocada, alçada ao poder. Só na mídia brasileira que isso não virou uma notícia. Na grande mídia brasileira que isso ainda não é notícia, né? Mas no exterior todo mundo já está falando isso. Né? Sim, e principalmente porque o que está colocado e está ficando muito, mas muito claro é que essa operação do impeachment não foi uma obra arquitetada no Brasil. Ela foi uma obra arquitetada fora do Brasil. Porque fora do Brasil se tem interesse na Petrobras, na Eletrobras, nas riquezas minerais do país, né, no nosso nióbio, enfim, nas nossas riquezas minerais que são tantas e que com o governo, né, do Lula e da Dilma tinham dificuldades de eles colocarem as mãos nisso, né? Então nós tínhamos, por exemplo, no caso da Petrobras, o regime de partilha que foi quebrado, né, que é exatamente para entregar de graça, né? Estão entregando pré-sal, cara. Sim, o nosso petróleo, né? Entregando, porque se você pegar, por exemplo, o que aconteceu com as usinas elétricas de Minas Gerais, o valor que elas foram entregues pode ser recuperado em 4 anos. Em 4 anos se recupera o valor que elas foram entregues. Porque elas não foram vendidas. Né? Elas não foram vendidas, elas foram dadas de presente. A preço com de 4 anos do lucro que elas estão dando hoje, sem considerar que elas podem aumentar o lucro, mas com o lucro o retorno que elas dão hoje. Né? Sem o cara precisar pegar 1 centavo de fora, 1 centavo, para fazer qualquer tipo de investimento. Só com o que tem hoje, em 4 anos se paga aquilo que eles estão dizendo que estão vendendo. Na verdade, isso não é uma venda, é uma entrega. Né? E eles estão querendo fazer isso com todo o patrimônio nacional, todo. Estão tentando, né? Para fechar, Volney, está rodando nas mídias sociais um trecho de uma entrevista do Bonovox, que é o vocalista do YouTube, que está no Brasil essa semana, inclusive, dando entrevistas no Brasil sobre a situação brasileira, e o Bonovox falando que o Brasil tem grande problema com a corrupção, e mais ainda porque é um país muito rico, e onde tem riqueza atrai bandidos, né? E ele falou uma coisa que eu achei positiva também, que o Brasil conseguiu nos últimos 12 anos reduzir pela metade a mortalidade infantil, né? Só isso é uma coisa a ser comemorada, né? Sim, a gente tinha conseguido já fazer com que o Brasil tivesse saído do mapa da fome mundial, né? Foi extremamente elogiado por todas os países do mundo, e exatamente porque tinha, e agora a gente já tem, em 1 ano a gente já tem o retorno de quase 7 milhões de pessoas para essa linha de pobreza. Então, assim, é um verdadeiro desastre o que está acontecendo no Brasil. E a gente não tem outra coisa a fazer senão ir para as ruas, pressionar, fazer movimentação, o movimento social, participar dos sindicatos, participar das associações, associação de bairro, enfim, associações profissionais, enfim.
Se organizar, né? Se organizar o povo trabalhador para resistir a esse verdadeiro massacre que nós estamos sofrendo. Né? E o telespectador pode participar dessa campanha nacional de coleta de assinaturas pela revogação da lei da reforma trabalhista. Basta entrar na página da CUT Nacional ou da CUT aqui de Santa Catarina, e já está ali disponível o link para você baixar as listas de assinatura, cartazes para você montar uma banca e participar. Lembrando que é importante botar ali o número do título de eleitor, né, para que a assinatura... Eleitor, a zona e a seção, né, de forma que cada folha pegue, né, sempre lembrando que cada folha pegue sempre do mesmo município, né? Então, se a pessoa vota em Florianópolis, ela assina na lista de Florianópolis. Se vota em São José, na lista de São José e assim sucessivamente. Se tiver muita gente de Porto Alegre, que é a capital gaúcha, faça uma lista só para Porto Alegre. Nós temos, nas nossas bancas, a gente tem lista de todos os municípios de fora, enfim. E todas as cidades a fim de barrar essa reforma trabalhista. Essa consciência está em todas as cidades, né? Na verdade, consciência não, porque o povo, como eu falei, assim, o povo não tem essa informação, mas a gente está conscientizando. Isso é uma campanha também de conscientização. Né? Tá bom. E quem quiser saber... Mas o que eu gostaria só de reforçar é com relação à participação dos filiados do Sintesp, mas também de todo o conjunto da sociedade catarinense, para fazer a manifestação na Alesc em relação ao projeto 350, que é um verdadeiro desastre. É trazer tudo isso que a gente falou para o estado de Santa Catarina. Mais informações na página do Sintesp. Do Sintesp nós temos lá. Sintesp.org.br, e também para saber mais informações desse Fórum em Defesa dos Direitos. Né? Exatamente. Que é quem está organizando uma extensa pauta até o dia 10 de novembro, véspera da entrada em vigor da reforma trabalhista. É isso, Volney? É isso. Então, só resta agradecer, né, a sua presença, parabenizar pela disposição de ficar lutando aí pelos direitos de todos, né? Enquanto poucos ainda acordaram para a necessidade de participar, e convidar o telespectador a visitar a página do Sintesp, sintesp.org.br, para ter mais informações do que o Volney Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, acabou de colocar aqui. E você pode rever esse bate-papo daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.